De fato, muito nos apraz recebê-lo aqui nos estúdios da Jardim FM mais uma vez. Professor José Márcio da Silva, que por 2 vezes já esteve aqui tratando do lançamento das suas obras, né, dos seus livros. E hoje, por tratar-se de uma data muito especial para o estado do Ceará, chamada Data Magna, nós o recebemos para falarmos de história. História que passa, inclusive, pelo viés da escravidão no Brasil. Você sabia que o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil? A chamada Data Magna do Ceará entrou para o calendário como feriado no dia 6 de dezembro de 2011 e marca a abolição da escravidão em 1884. 4 anos da decisão em nível nacional Brasil. A cidade de Redenção, aqui no estado do Ceará, libertou os negros 1 ano antes da oficialização do estado. A data magna no estado do Ceará entrou para o calendário como feriado em 6 de dezembro de 2011, após lei publicada no Diário Oficial do Estado. O projeto foi do então deputado estadual Lula Moraes, que apresentou o projeto na Assembleia Legislativa. Recebemos aqui, portanto, o professor José Márcio da Silva, que nos traz informações adicionais sobre esse tema. A data 24 de março é importante para Jardim? Quem foram os primeiros escravos de Jardim? Os detalhes desta ressignificação nos tempos atuais, só ele sabe, porque é pesquisador, né? Se debruça sobre os anais da história. E, mais uma vez, bem-vindo ao Jardim FM Notícias, professor José Márcio da Silva. Aldemir, muito obrigado pela oportunidade que você tem me dado no seu programa. Muito obrigado mesmo. Eu queria desde já deixar um abraço para meus alunos lá no sítio Bom Sucesso e para meus colegas professores, os funcionários da escola e a direção. Um abraço a todos. Muito obrigado, Aldemir. Nós que agradecemos, professor, de tê-lo aqui como historiador, né, nesta data em que um viés tão forte, o viés da escravidão, está sendo tratado. De fato, onde Jardim entra nessa história, professor Márcio? Olha, você vê que o estado do Ceará, o governo do estado do Ceará reconhece o dia 25 de março pela libertação dos escravos, mas Jardim é importante nesse momento, porque hoje é comemorada a libertação dos escravos do Ceará, mas ontem foi a libertação dos escravos de Jardim. Né? Então o Jardim libertou os escravos um dia antes do governo do estado do Ceará, e a gente não lembra disso. O governo do estado do Ceará considera muito importante eles terem libertado os escravos no dia 25, mas Jardim esquece desse momento tão importante. Né? Então, de fato, o dia 24 de março de 1884 é uma data a ser lembrada de forma muito importante na nossa história, professor. Isso é uma data importante demais para a nossa história e está ficando esquecida, e não pode ficar uma coisa tão grande desse tipo, não pode ficar esquecida. Bom, a pergunta então, Jardim teve em sua história escravos. Isso. Quem, porventura, foram os primeiros escravos de Jardim, professor? Nós tivemos 2 tipos de escravos de Jardim que se caracterizam igual à da população brasileira, né, e a história geral. Os primeiros escravos que nós tivemos no Jardim é considerado os indígenas, né? Que a gente fala na questão da escravidão africana, mas os primeiros escravos do Brasil, inclusive daqui de Jardim, foram os indígenas, que eram escravizados pelos bandeirantes que chegavam nas regiões, né? Esses foram os primeiros escravos, né, considerados. Tá certo. Olha, e os bandeirantes utilizavam escravos africanos, professor? Olha, os bandeirantes que chegaram aqui em Jardim, lá pelos anos de 1660, eles não tinham africanos dentro do grupo deles. Os escravos deles todos eram indígenas, todos eram coletados, né, em aldeias e acabavam sendo obrigados a trabalhar para eles, juntamente com o grupo, né? Muito bem. A região metropolitana do Cariri, hoje dita região metropolitana do Cariri, como já explicado outras vezes pelo professor José Márcio, aqui nos estúdios da Jardim FM,
tem o município de Jardim como sendo uma cidade estratégica, né? Nas batalhas, nas lutas, nas divisões de latifúndios, inclusive. Mas em se tratando da questão da escravidão, sobre o início da escravidão africana no Ceará e especialmente aqui no Cariri. Olha, por incrível que pareça, a escravidão no Ceará começou por aqui, pelo sul do Ceará. Por incrível que pareça, não foi pelo litoral, não foi pelo centro. Lá pelos anos de 1756, os primeiros escravos que chegaram no Ceará foram trazidos do Pernambuco para a região de Missão Velha. E eles tiveram a presença por aqui, porque em 1752 foi encontrado ouro lá em Missão Velha, e em 1756 foi trazido esses grupos de escravos para poder trabalhar nessa questão da mineração. Tá certo? Então foram os primeiros escravos que foram introduzidos no Ceará, foi justamente numa região aqui bem próxima da gente. Então a gente fala de Jardim porque nessa época o território do Jardim pertencia à Missão Velha, né? A gente era aqui um território da Casa da Torre, dos Garcia Dávila e da Bahia, então essa área toda fazia parte. Então a gente diz, e eles vieram para cá, por acaso, para a gente saber, porque assim, o terreno de Jardim está aqui desde o começo, né? Se foi ocupado ou não, já foi outra questão. Quando? Mas é detectada a presença desses colonizadores aqui. Por exemplo, ali na Serra da Boa Vista, há alguns anos foi encontrada uma moeda do ano de 1735. Um agricultor lá encontrou, né, essa moeda trabalhando sua terra. Então isso atesta diretamente a presença desses exploradores aqui já desde esse início. Então já no ano de 1756 a gente já tinha a presença de escravos africanos aqui na região do Cariri, que é quando os historiadores afirmam que foi por aqui, pela região do Cariri, que começou a escravidão do Ceará. Mas de onde foram ou vieram trazidos os escravos presentes no estado, professor? Olha, o que se indica é que os escravos que foram trazidos para o Ceará vieram de Angola e Moçambique, né? Que foram dessas regiões. Para outros lugares do Brasil tiveram outros escravos de outras regiões da África, mas aqui no Ceará, em parte do Pernambuco e do Nordeste, foram de Angola e Moçambique. Perfeitamente. Então tivemos escravos aqui em Jardim antes da chegada do padre João Bandeira, professor? Tivemos sim, porque assim, a gente fala que o padre João Bandeira foi quem descobriu o Jardim, mas não foi, porque já houve a presença dos bandeirantes aqui em 1660, já houve a questão das datas de Sesmaria que foram dadas em 1702, 1715 por diante. Então, a gente fala muito do ano de 1792 do padre João Bandeira chegar aqui, mas outros livros mais antigos já falam da presença do padre João Bandeira em janeiro de 1777. Né? E ele já veio com escravos e índios catequizados. Em 1792 foi outra data importante da vinda dele aqui também. Então, antes dele chegar aqui, já haviam fazendeiros, por exemplo, no sítio Corrente, sítio Correntinho, e aqui, por exemplo, onde fica o Gravatá e o sítio Brás, era antigamente chamado de Olho d'Água. Só que os lugares, eles mudam de nome. Então, nos registros antigos, eles registram essa área do sítio Brás e do Gravatá de Baixo como sendo Olho d'Água. Então, já havia a presença de fazendeiros nessas áreas aqui de Jardim. Muito bem, e os fazendeiros locais lá pelos anos... Se pontuarmos esta data aí, 1790 até 1800, possuíam escravos africanos, fazendeiros de Jardim? Sim, sim, a gente tinha, por exemplo, Leonel de Alencar, ele casou no ano de 1800 e ele veio morar aqui em Jardim. Então a família Alencar, ela já presente aqui no Jardim, ela já tinha escravos, né? Era uma das famílias que tinha escravo, não era a única, né? Era uma das famílias que já tinha escravo também nesse período. Entendi. E os engenhos de Jardim já utilizavam mão de obra escrava, professor? Sim, utilizavam. Ou já utilizaram mão de obra escrava, né? Utilizaram sim. Os engenhos de Jardim são antigos, já como Leonel de Alencar morou ali, onde é o engenho de Chico Novaes atualmente, né? Que hoje não tem mais a casa, só tem o alicerce da casa, né? Que é aquele dali é um ponto importante de referência histórica da cidade de Jardim. Pode não estar sendo visto e valorizado, mas é um ponto importante. Aquela casa, a gente ainda vê a presença daquela casa numa foto que foi tirada de cima da igreja no dia da inauguração da estátua.
de fato tem um viés histórico muito forte, né? Tem sim, porque olha só, o maior escritor do Brasil, um dos maiores do Brasil é José de Alencar, por Nossa Senhora. A mãe de José de Alencar é de Jardim, né? E ela morava nessa casa que eu tô falando ali, de lado do Engenho de Chico Novaes. Então você imagine como é que a mãe de um dos maiores escritores do Brasil, né, morou aqui no Jardim e não tem uma memória assim viva. Era para ser um ponto turístico muito valorizado, né? Olha, aqui morou a casa da a mãe de José de Alencar, né? E não é visto, né? Que ela era a mãe de José de Alencar, Josefina, é filha de Leonel, né? Filha de Leonel de Alencar, que eram fazendeiros, né? E tinha os engenhos de cana também e tinha os escravos junto com eles. Olha, Jardim teve grandes representantes da abolição dos escravos. Só que a maior parte desses representantes, eles trabalharam um pouco aqui no Jardim, mas eles trabalharam mais em Fortaleza. Nós tivemos pessoas de Jardim, né, que trabalharam em jornais, trabalharam na divulgação de panfletos, em palestras, né, lá em Fortaleza. Nós tivemos, por exemplo, até o nosso próprio clube literário, que foi fundado aqui em Jardim, que, assim, informações mais recentes que eu coletei, que disse que era um movimento abolicionista também, né? Além da divulgação de ideias e de estudos, eles tinham ideias abolicionistas também. E no caso nós temos o maior representante abolicionista de Jardim, em Fortaleza, que foi Barbosa de Freitas, né? O grande representante abolicionista do Jardim em Fortaleza foi Barbosa de Freitas. Então nós tivemos sim movimentos aqui. Já, por exemplo, o Ceará libertou os escravos em 25 de março de 1884. Jardim, um dia antes, libertou os escravos. Mas já no ano de 1882, Jardim já fazia movimentos para libertar alguns escravos. Por exemplo, era feito cotas, né, que era chamado de emancipação, que eles juntavam um dinheiro com algumas pessoas e quando chegava naquele valor, eles compravam alguns escravos, né, e libertavam. Né? Então, Jardim, ele é pioneiro nesse trabalho. Nós tivemos, apesar da gente também ter alguns fazendeiros aqui que foram realmente cruéis mesmo, mas nós tivemos muita gente boa mesmo, legal mesmo, de princípios, de valores, que realmente trabalharam na questão da libertação dos escravos. Viu? Muito bem. É possível dimensionar, professor, a quantidade de escravos que haviam aqui em Jardim? Sim, nós tivemos... porque assim, a gente pode fazer duas contas, uma antes de 1850 e outra depois, né? Porque já no ano de 1883 tem um relatório do governo do estado que diz que aqui em Jardim tinha mais de 500 escravos, né? Contado, né? E não chegava a 600, mas era bem mais do que 500, né? Isso aí registrado. Fora os que já tinham sido libertos, fora que a gente diz escravo, escravo não só africano, aquele que está lá naquela situação, na condição, né? Na fazenda, na casa e na senzala. Então nós tivemos mais de 500. E após 1850, reportando só esta data como ponto, houve o que houve de diferente no chamado tráfico de escravos no Ceará e, por consequência, em Jardim. Olha, tráfico de escravos, né, rapaz? A gente entende que o tráfico de escravos, a abolição, não aconteceu de um dia para o outro, né? Ela foi um processo lento, né? Então ocorreram várias leis que foram criadas uma após a outra, eu acho que como forma de amansar a cabeça dos fazendeiros grandes até chegar no ponto final. Então nessa data de 1850 foi proibido o tráfico de escravos. Então, como foi proibido, iniciou-se nesse período um comércio interior dentro do Brasil. Então, por exemplo, o Ceará, né, foi uma das províncias que, antes de libertar seus escravos, ele vendeu muitos escravos para outras regiões, né? Então saiu muitos escravos do Ceará para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, né? E tanto que a gente vê hoje a presença negra no Rio de Janeiro, principalmente, é muito maior do que em outros estados, porque a partir de 1850 muitos escravos foram vendidos, porque assim, o escravo era um objeto de valor. Né? A gente fala, infelizmente a palavra realmente é essa, é objeto. Porque do jeito que as pessoas tinham um carro, uma casa,
tinha uma tarefa de terra ou tinha um terreno maior, seja qual for o objeto, elas tinham antigamente um escravo, porque em qualquer dificuldade financeira, em qualquer mudança que a pessoa precisaria fazer, uma viagem, ela vendia um escravo porque tinha um valor muito alto e poderia adquirir aquele dinheiro, né? Então o escravo antigamente era realmente um bem de valor mesmo. Então, a partir dessa data, muitos escravos foram vendidos do Ceará para essas outras regiões. E do Jardim também, não foi diferente. 12 horas mais 9 minutos, meio-dia 9 minutos. Conversando aqui com o nosso professor e escritor, artista plástico jardinense José Márcio da Silva. São 12 horas mais 25 minutos, meio-dia 25, você conferindo as notícias, são destaques no Jardim FM Notícias desta sexta, hoje 25 de março de 2022. Professor, fazendo uma alusão aqui à questão cultural, histórico-cultural, no que diz respeito ao comércio, ao turismo de Jardim, quais as tratativas sobre esse assunto? Olha, Aldemir, a gente quando faz o resgate histórico, às vezes algumas pessoas assim pensam, mas para que a gente quer saber, afinal de contas, do passado? Pronto. Primeiro que a gente entenda a sociedade do presente é a partir do resgate do passado. Né? Não dá para compreender a sociedade do presente sem olhar para trás, para saber o que foi que aconteceu. Segundo que isso aí já é uma coisa comum, né? Em Jardim ainda não há prática, mas todas as cidades que valorizam a sua cultura histórica, o turismo é grande. Né? Então Jardim tem um potencial turístico histórico muito grande e é claro, a gente sabe que quando há uma presença de turistas, a renda do comércio também é maior. Então você vê no caso do Juazeiro, o Juazeiro explora essa questão religiosa, histórica e religiosa, e a consequência é a quantidade de turistas na cidade. O Crato também tem um resgate histórico e por isso também tem uma renda maior no comércio. E todas as outras cidades que valorizam a sua tradição histórica, eles se tornam pontos de visitação de universidades, de estudos, tá certo? De pessoas de outras cidades que querem conhecer aquele determinado ponto, e Jardim tem. Por exemplo, meu Deus, Jardim produziu um dos primeiros grupos de cangaceiro do Ceará e do Nordeste. Cara, isso aí é incrível, isso aí é uma coisa inigualável, né? Nós tivemos aqui Pinto Madeira, o Padre Antônio Manuel, que são alvo de estudos imenso em várias partes do Brasil, que com certeza as pessoas, os estudiosos, eles teriam curiosidade de saber, de conhecer mais a respeito na cidade, que é também um potencial turístico, né? A presença de Lampião em Jardim, e principalmente o primeiro crime de Lampião no Ceará inteiro foi cometido no Jardim. Né? Não contra um cidadão jardinense, mas foi cometido no Jardim. Então nós temos a mãe do maior escritor do Ceará, um dos maiores do Brasil, ser daqui de Jardim também. Então nós temos diversos eventos históricos de cunho muito importante que mereciam ser valorizados para poder trazer turistas para cá, porque isso incrementa o comércio. É claro que o comércio cresce com a visitação dos turistas na questão histórica. Fato importantíssimo a sua colocação, meu caro professor José Márcio. E por isso, por se tratar hoje, 25 de março, da data magna da abolição dos escravos no estado do Ceará, o professor José Márcio nos trouxe aqui a informação de que Jardim saiu na frente e um dia antes libertou os escravos. Veja só, né? Professor, alguma memória viva da presença escrava e o Quilombo Mulatos, que por sinal estivemos juntos lá, juntamente com a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal do Cariri, né? José Márcio da Silva. Então nós temos sim, Aldemir, a presença viva escrava, ela está aqui na nossa cidade, né? Na cultura, nas tradições, nos alimentos, na forma de viver, né? Nós temos, por exemplo, a própria festa dos caretas, que tem um viés escravo, né? Nós temos o Quilombo Mulatos aqui, que é uma comunidade, a comunidade de mulação é uma comunidade para a gente se orgulhar, porque tem uma tradição histórica viva, né? E as meninas do pessoal
da associação que está colocando o Quilombo para frente estão de parabéns, né? Estão fazendo um trabalho excepcional. Então o Quilombo Mulatos é a memória viva ainda da presença escrava aqui no Jardim. Né? A gente fala no Quilombo Mulatos, mas através da miscigenação nós temos a cor, a presença escrava na população inteira de Jardim, né? Nós temos essa característica comum. Perfeitamente. Além do quilombo, há justamente uma miscigenação demonstrando a presença negra africana aqui no município de Jardim, não é isso, professor? Isso, Ademir, nós temos no sangue, na tradição, né? A gente vê, só que no caso aqui do Jardim, né, em parte do Cariri, o negro miscigenado com o índio, com o branco, era chamado de cabra, né? A gente tinha esse apelido, né? Ainda hoje a gente tem cabra da peste, cabra retado, cabra da gota, né? Cabra bom, né? É verdade. Então veio desse processo de miscigenação, porque não era uma cor definida, né? Não era negro puro, não era branco puro, não era indígena puro. Então dessa miscigenação era chamado de cabra, né? Que ainda hoje a gente tem esse dizer no meio da população. Verdade. Você tocou num assunto muito importante, justamente estamos na Quaresma. Semana Santa em Jardim, sabe? Me reporta aqui a memórias incríveis de grande movimentação. Eu vou tirar a questão da pandemia do contexto. Eu vou falar da tradição em si, porque temos, logicamente, uma tradição cultural cuja festa dos caretas é um dos seus maiores elementos. E podemos dizer que estamos perdendo ou ganhando? De fato, tivemos 2 anos pandêmicos, cuja festa não aconteceu pelos motivos descritos, mas a preocupação é que quando não acontece, seja por pandemia ou não, temos uma tendência natural ao esquecimento. É justamente por isso que é importantíssima a presença do professor Márcio aqui para a gente rememorar os vieses da nossa história, né? E quantas pessoas não nos acompanham em casa nesse momento que tem tantas coisas a acrescentar, viu, professor? De fato, temos uma tendência natural ao esquecimento. E é justamente por isso que os mais sábios dizem que brasileiro tem memória curta, ou que naturalmente nós temos memória curta. E se não surgir ou ressurgir um coração pulsante, não mais falaremos em festa dos caretas de Jardim, professor Márcio. Olha, assim, vamos fazer um comparativo. Nós temos a festa do Pau da Bandeira de Barbalha. Aí você tem uma grande quantidade de pessoas carregando um pau e faz uma festa enorme. O que é que tem de diferente na festa do Pau da Bandeira de Barbalha para a festa dos caretas de Jardim? Apenas a dimensão da importância que cada um dá, né? Não existe uma festa que tenha um elemento mais importante ou outro elemento menos importante. O que há é a dimensão da importância cultural que cada lugar dá à sua tradição, né? Porque você vai dizer, mas qual é a questão? Qual é a questão que há lógica, racional, em Barbalha pegar um pedaço de pau lá no meio da serra e sair esse monte de gente carregando esse pedaço de pau pelas ruas até colocar de frente da igreja? Não há, é a questão da valorização. As pessoas valorizam a sua tradição cultural. A importância que há é o valor que é dado àquele movimento. Então a festa dos caretas não é maior nem menor, né? A tradição cultural deve ser preservada e ela tem o tamanho do valor que a cidade dá a ela, né? Não é mais nem é menos. Você vê ali no Serrita a festa do Jacó, meu Deus, cara, festa de vaqueiro. Aí você diz assim, e a dimensão do vaqueiro, né? Podia fazer uma festa do coronel, a festa do fazendeiro, mas a festa do vaqueiro. Então é o tamanho que Serrita dá à sua festa, à sua tradição. É a maneira como ela valoriza a sua tradição e a sua cultura. Então, não é que uma festa de determinado elemento vai valer mais ou vai valer menos. É a importância que o lugar atribui à sua tradição cultural. Especialmente não deixar morrer
não deixar cair por terra a tradição, né? Essa palavra dar importância, professor, é muito justa, por sinal, e se insere no contexto de forma muito veemente, muito forte. Professor, tem data marcada já para o lançamento oficial do seu último livro? Rememore, por gentileza, as suas produções. Olha, o meu primeiro trabalho eu fiz com a intenção de ser mandado para as escolas, mas tá certo, seja do jeito que Deus quiser. É chamado de Cidade de Jardim História Ilustrada, né? Que é um resumo de 100 páginas que eu faço, de textos e ilustrações, para que fique fácil a entender a história, né? Com as imagens vai facilitando o entendimento. O segundo trabalho é sobre o cangaço em Jardim, a presença do cangaço, né? Desde 1815 a 1930, né? Que é chamado de João Calango a Lampião. E o terceiro trabalho, e o último que eu tenho, é da divisão do Cariri, a Revolução de Pinto Madeira, que é a nossa história mais importante. É a história mais significativa do Jardim, é essa. Existem milhares de histórias em Jardim, mas essa é a que identifica a cidade de Jardim. Essa é quem diz, ó, essa história é o coração da cidade, sabe? Essa é a mais importante para nossa cidade, viu? Exatamente. Obras, inclusive, que todo e qualquer jardinense deveria ter. Falando nisso, estamos ansiosos para o lançamento oficial do seu livro, que será ou acontecerá no Jardim Buffet, aqui em Jardim. O livro Da Divisão do Cariri à Revolução de Pinto Madeira. Repito, Da Divisão do Cariri à Revolução de Pinto Madeira. José Márcio da Silva. Deixa eu mais uma vez aqui salientar a importância da parceria do Jardim Buffet, nossa amiga Mana, Mana e Arnes, prontamente se colocaram à disposição para disponibilizar o espaço. Imagine você, teremos uma noite glamurosa, sem dúvidas. Não temos uma data prevista ainda, não é isso, professor? Algumas intempéries impossibilitaram já o lançamento oficial, mas não perdemos de vista essa possibilidade de termos uma noite bastante glamurosa, de reunir a sociedade jardinense em festa para não só adquirir, como também reverenciar e reconhecer uma obra de tamanha importância como a do professor José Márcio da Silva. Obrigado, Ademir, pelas suas palavras, mas eu já disse a você antes aqui no programa, eu me considero só mais um, sabe? Porque já há umas potências anteriores em que eu me inspirei também para poder fazer esses trabalhos. Isso é modéstia, isso é humildade, viu? E nós temos aqui ainda jovens que estão cursando a faculdade de História e que já cursaram, né? Que são também potenciais, viu? São potenciais realmente, e que Deus ajude que no futuro eles produzam trabalhos, porque esse trabalho que eu estou fazendo de resgate da história, por mais que você ache que seja muita coisa, não é não. Jardim tem muita história para contar. Jardim tem muita coisa ainda, Jardim participou de muita coisa. Por exemplo, a gente fala da importância do dia 24 de março, como a libertação dos escravos de Jardim, mas, cara, o Jardim também participou do movimento republicano de 1817. O Pernambuco inteiro faz uma festa imensa por esse movimento, e Jardim participou disso e nem lembra que existia uma coisa dessa, né? Então nós temos muita história, nós temos muita cultura ainda para contar. E com relação às artes plásticas, nós temos também, viu? Eu conheço alguns jovens aqui que, se continuarem trabalhando, eu mesmo não vou ficar nem no chinelo desses jovens. Tá certo? Quanta modéstia na parte do professor José Márcio da Silva. Professor, vamos falar, para finalizar, fechar com chave de ouro aqui, o Orgulho de Jardim está entre o pioneiro do Brasil a libertar os seus escravos, já fazendo aí, portanto, uma retrospectiva rápida do que tratamos aqui e enaltecendo a data magna do estado do Ceará, por gentileza. Pois é, então o Jardim tem essa data enorme para se orgulhar, né? Por ter se adiantado e libertado seus escravos um dia antes, né, do estado do Ceará, e 4 anos antes do Brasil. Você vê a dimensão. Então isso é uma coisa para se orgulhar.
né? Às vezes eu vejo algumas pessoas criticarem ou dizerem que a cidade não tem nada. Meu Deus, a cidade tem muita coisa para se orgulhar. Não está sendo valorizado devidamente ainda, mas um dia, que Deus quiser, nossa cidade será uma cidade de cultura, de tradição, de valorização da tradição histórica e cultural e de artistas, viu? Porque Jardim tem um potencial enorme para as artes. E um dia, que Deus quiser, a gente vai ver tudo isso valorizado. Sem dúvidas. A nossa alegria enquanto meio de comunicação de massa, Rádio Jardim FM, o Jardim FM Notícias, a direção da Jardim FM, oportunizando inclusive momentos como esse, né? De, primeiro, reconhecer, segundo, valorizar, terceiro, dar vazão àquilo que temos, para que não esqueçamos que somos todos uma só família, a família jardinense. Hoje recebendo o professor José Márcio da Silva, professor de Geografia da Rede Pública Municipal, historiador, escritor e artista plástico. Obras indescritíveis. Indescritível. Que tipo de traço é o teu, professor, enquanto artista plástico? Olha, o meu traço, ele não é o traço acadêmico, né? Porque assim, existe um sistema acadêmico de pintura, de traço, de delineamento, que eu não tenho esse estilo, porque a faculdade, o curso de artes, né, de belas artes é muito caro, eu não tenho condição de pagar, né? Então o meu estilo é chamado de art knife, né? Que é uma arte que a gente aprende sozinho, tá entendendo? Tem um estilo próprio, tem uma maneira própria de ser, de colocar as imagens, de colocar as cores, sabe? É uma arte mais simples, não chega perto da arte acadêmica de forma alguma, não. Mas eu tento fazer o melhor que eu posso, né? Os livros do professor José Márcio da Silva, assim como a sua arte, como artista plástico, estão lá no Instagram dele. Conta pra gente qual é o Instagram que o pessoal pode conferir agora, professor. José Márcio 964, viu? José Márcio 964, meu Instagram. Eu sou seu seguidor, viu? Obrigado, Ademir. Eu sou seu seguidor também. José Márcio, tudo junto, 964. Isso. Lá no Instagram. Vai chover de seguidores lá, tenho certeza absoluta. Inclusive você, viu, Josival Bezerra? Siga esta fera aqui que você vai aprender coisas incríveis. Professor José Márcio, muito obrigado pela sua participação no Jardim FM Notícias. Muito obrigado por nos fazer rememorar histórias importantíssimas e dar vazão a essa possibilidade de inspirar novos artistas na sua área e que a história de Jardim nunca seja esquecida, meu querido. Eu é quem tenho a agradecer, viu, Ademir? Eu só tenho a lhe agradecer mesmo pela oportunidade que você me dá de divulgar o trabalho e da população de Jardim conhecer mais um pouco de sua história. Eu faria 1 milhão de Jardim FM Notícias iguais a este, né? Que Deus nos permita dar novas oportunidades e seguir a estrada da história, da vida, né? Das conquistas, sem esquecer que somos, na verdade, uma só família. A família jardinense. Ficam abertos os microfones da Rádio Jardim FM para outra oportunidade em que, sem dúvidas, falaremos de mais histórias interessantes. Deixa eu ver, aguarde só um pouquinho, tem mensagens para você aqui. Não podemos esquecer dos internautas que nos acompanham e dizem: boa tarde, Aldemir, quero parabenizar esse maravilhoso professor, esse exemplo de pessoa. Já foi meu professor e agradeço a ele por tanto. Natália do Sítio Malhadinha, abraço, Natália. Boa tarde, Aldemir, passando para parabenizar o amigo Márcio com essa tamanha sabedoria e clareza em passar conhecimento tão importante. Parabéns, Márcio, da amiga Lúcia Alves. Boa tarde, Aldemir Inácio. Eu disse assim: olha que céu lindo aqui no Caldas, por favor bata na porta de Luzineide, do seu esposo João, dos seus filhos e uma família que amo muito, minha prima querida. Tenha uma ótima tarde ouvindo o jornal. Quem foi que disse? A Ivonete. Boa tarde, Aldemir. Jardim precisa de mais pessoas como o professor José Márcio. Nossa Jardim tem muitas histórias. De fato deixa eu ver, Licinha Lins, na Serrolho d'Água.
Boa tarde, Aldemir Inácio, bom final de semana. Estamos todos no pezinho do rádio ouvindo vocês. Parabéns ao professor José Márcio. Abraçar a pequena Ana Júlia, a minha amiga Aurilúcia, toma d'água branca. A Luciene da Serra Veríssimo está ligadinha com a gente. A Aline Kelly do sítio Malhadinha diz parabéns ao professor Márcio pelo seu maravilhoso trabalho. E não dá mais tempo, viu, professor? São muitas mensagens. Se você quiser, por gentileza, fazer o seu agradecimento, aí os nossos internautas, rádio ouvintes, estão naturalmente enviando mensagem. É de bom grado, sem dúvidas. Eu gostaria de agradecer a todos, muita bondade de todos vocês, tá certo? Muito obrigado mesmo a todos que enviaram mensagem de reconhecimento e parabéns. Eu é quem parabenizo vocês, tá certo? Pelo ato. Muito obrigado mesmo, viu? 12 horas mais 58 minutos, meio-dia 58, só fechando a pauta do Jardim FM Notícias de hoje. Tivemos chuvas em pelo menos 95 municípios dos 184 municípios cearenses. E Cedro, na região metropolitana do Cariri, teve registro na ordem de 73 milímetros, seguido de Tapajé 52, Pedra Branca 49, Milagres 48, Crato 45. Temos também pluviometria aqui no município de Jardim, descrita pela Fundação Cearense de Meteorologia, na ordem de 7 a 15 milímetros nas últimas 24 horas. Segue o programa Tarde com Deus, missionário Rafael Marques trazendo palavras de bênçãos a todas as nossas famílias. E por aqui finalizamos mais uma edição do Jardim FM Notícias, agradecendo a você e sua família pelo carinho da sua audiência, que para nós é sempre sinal de credibilidade. Volto na próxima segunda, a qualquer momento, edição extraordinária. E como disse o Papa Francisco, mais água no feijão, bom apetite e bom dia a todos, bom final de semana. Trazendo alegria por todo lugar. E nossa rádio ligada em você. Levando alegria pelas ondas do rádio. Com música e informação. Nossa rádio. Nossa rádio dá um show pra você. 104,1 Jardim FM. Brilhando com você. Nossa rádio dá um show pra você.